E aí, gente inteligente que tem Cristo na mente, cara, eu quero fazer um convite para você. Viver uma vida sacrificial ao Senhor. Mas antes, eu preciso explicar para você o que é um sacrifício. Quem estabeleceu o sacrifício bíblico foi o próprio Deus. O sacrifício ele tinha duas finalidades. Primeiro, como uma forma de adoração e gratidão, e segundo, depois da instituição da lei de Moisés, o sacrifício tinha um caráter de perdão dos pecados, tá? O sacrifício nada mais era do que a entrega de um animal como uma forma de adoração ou gratidão a Deus, ou como uma forma de perdão e remissão de um suposto pecado. Só que o escritor de Hebreus ele vai dizer lá no Novo Testamento que esses sacrifícios de animais não são mais necessários porque Jesus, como Cordeiro de Deus, cumpriu todo o sacrifício ali na cruz do Calvário. Ou seja, eu e você não precisamos mais oferecer nenhum animal a Deus como uma forma de gratidão, adoração e nem perdão de pecados, porque Jesus, como Cordeiro de Deus, ele se oferece na cruz cumprindo o sacrifício perfeito. Mesmo porque se hoje nós tivéssemos que oferecer animais como forma de perdão dos nossos pecados, haja cachorro e gato para isso, não é verdade? Entretanto, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 12 que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, puro e agradável a Deus. O salmista Davi vai dizer no Salmo 51 que os sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração arrependido. Então hoje eu quero fazer um convite para você viver uma vida sacrificial ao Senhor. Uma vida onde o sacrifício aqui não é o que você faz, mas é você mesmo. E para isso, nós vamos usar como base um texto muito lindo que fala a respeito de um jovem que estava disposto a se sacrificar por um pedido de um pai. Isaac. O livro de Gênesis, capítulo de número 22, vai nos contar uma história muito inusitada. Um certo dia, Deus ele fez um pedido muito maluco para um homem chamado Abraão. Abraão tinha o seu filho Isaac, um filho do coração, um filho da promessa, um filho que foi prometido pelo próprio Deus, que foi dado pelo próprio Deus por uma atitude totalmente miraculosa. Sara não podia ter filhos e Abraão já era velho de idade. Mas um certo dia, Deus ele pediu esse filho em sacrifício para Abraão como uma forma de provar a fé do próprio Abraão. Abraão, então, ele não titubeia, ele simplesmente pega esse pedido de Deus e ele está disposto a executar, porque mais importante do que as bênçãos de Deus era agradar o próprio Deus. Então, um belo dia, o Senhor Abraão, ele pega o seu filho, pega uma jumenta e pega alguns servos e ele vai sentido ao Monte Moriá com a finalidade de oferecer o seu próprio filho. E quando nós lemos essa história, nós vemos que Isaac estava disposto a se sacrificar pelo pedido de um pai. Claro que nós sabemos que essa história ela tem um desfecho muito feliz. Abraão não precisou sacrificar o seu filho, porque nos 45 do segundo tempo, Deus ele proveu um cordeiro que morreu no lugar de Isaac, simbolizando até a morte de Jesus ali por nossa própria vida. Entretanto, Isaac estava disposto a se sacrificar, a ser sacrificado pelo pedido de um pai. E hoje eu quero fazer uma pergunta: você está disposto a viver uma vida sacrificial pelo pedido do seu Pai Celestial? Então com isso eu quero trazer 4 lições bem rápidas e bem objetivas para nós entendermos o que é viver uma vida sacrificial ao Senhor. Esperando passar o avião. Só no momento que está passando o avião. A primeira coisa que já deixa o meu coração extremamente empolgado com essa história é que quando o Senhor Abraão chegou no seu filho e fez a proposta de sacrifício, a Bíblia vai dizer que Isaac, ele não retrucou o pai. Ele simplesmente atendeu o pedido do pai, porque ele sabia que por trás do pedido de um pai havia um pedido de um Deus, ou seja, Isaac se submeteu ao pedido do seu pai, porque ele sabia que se submeter ao pedido de um pai era se submeter ao pedido de um Deus. Gente, viver uma vida sacrificial é você entender que você precisa viver uma vida de submissão. E essa submissão, ela não deve só estar debaixo da autoridade de Deus, mas da autoridade daqueles que o Senhor constituiu sobre a nossa vida. Preste atenção, submissão não é a mesma coisa que obediência, tá? Se você é cristão, talvez você está pensando, não, eu sou muito obediente aos líderes que o Senhor colocou, aos meus pastores, aqueles que cuidam de mim, eu sempre falo quando eu vou faltar no culto, eu sempre tô lá, quando eles falam para não ir, eu não vou, mas aqui não quero tratar a obediência,
mas eu quero tratar a questão da submissão, que submissão é estar debaixo de uma missão. Submissão, muitas das vezes, é você ceder ao tratamento de Deus. Muitos de nós temos uma tendência de, muitas das vezes, querer ter uma vida espiritual onde Deus é o único que nos trata, mas não faz sentido. Você precisa entender que Deus vai te tratar usando pessoas. E a gente precisa se submeter ao cuidado, a gente precisa se submeter aos nossos pastores. E submeter não tem a ver com pedir para ir para a esquerda ou pedir para ir para a direita. Submeter tem a ver com você entender que naquele homem, naquela mulher que Deus colocou para cuidar de você, tem uma autoridade, tem uma palavra de Deus para cuidar de você. Eu e você, muitas das vezes, temos a mania de nos fechar, temos a mania de ser o Senhor da nossa própria vida. A gente não cede, a gente não se submete aos cuidados, não nos submetemos às palavras que nos são direcionadas. E viver uma vida sacrificial é viver uma vida de submissão, entendendo que por trás de uma palavra de um pastor ou de um líder tem uma palavra de um Deus. Submissão não tem a ver com pedir permissão, submissão tem a ver com você ceder ao cuidado, submissão tem a ver com você ser acompanhado, submissão tem a ver com você ser discipulado, submissão tem a ver com você entender que há uma grande probabilidade de você estar errado sobre suas ideias, de você entender que você não consegue sozinho e você precisa de pessoas, você precisa se submeter a pessoas para continuar evoluindo na sua caminhada cristã. Então viver uma vida sacrificial é viver uma vida de submissão. Segundo ponto, a Bíblia vai dizer que quando eles começaram essa caminhada, havia Abraão, que era o pai, Isaac, que era o filho, a jumentinha que estava levando a lenha lá e 2 servos que estavam ajudando. Só que dentro de um determinado momento da caminhada, a Bíblia diz que o Abraão, o paizão, ele falou assim para os servos: vocês vão ficar aqui, a jumenta vai ficar aqui e eu e o filho vamos sozinhos a partir de agora. A figura do pai aqui não tem a ver com liderança, mas tem a ver com a visão de Deus, o nosso Pai Celestial. Ou seja, viver uma vida sacrificial é você entender que há momentos que será você e o Senhor. Em outras palavras, eu estou falando de solitude. Gente, solitude não é solidão. Solitude é você estabelecer momentos a sós de qualidade com o seu Deus, aonde nesses momentos você o conhece, aonde nesses momentos você tem comunhão, aonde nesses momentos você medita, você reflete, você ora, você adora, você mergulha na palavra dele. Não existe vida sacrificial sem solitude. Não existe vida sacrificial sem devocional. Muitos de nós queremos viver uma vida de conversão intensa, queremos viver esse famoso primeiro amor, entretanto não temos tempo de qualidade a sós com o nosso Senhor. Nós estamos encontrando Jesus no meio da multidão. Se você resume a sua vida cristã nos cultos cerimoniais de domingo, de quinta ou de quarta, quais sejam os cultos da sua igreja, a sua vida vai ser extremamente superficial e não sacrificial. Gente, presta atenção, a sua semana tem 168 horas e se você for uma pessoa muito frequente na igreja, dessas 168 horas, 8 horas na semana você vai permanecer dentro de uma igreja. E as outras 160 horas, o que você vai fazer? Se você resume sua espiritualidade somente nos encontros coletivos, somente nos encontros de comunhão, a sua vida não é sacrificial, a sua vida vai ser superficial. Você precisa encontrar Jesus no seu secreto, você precisa entender que há momentos que você tem que deixar os servos de lado, as jumentas de lado, para ter momentos a sós com o Senhor, para ter momentos a sós com o seu Pai, porque são nesses momentos que você é lapidado por Ele, são nesses momentos que Ele começa a te dar coragem para continuar vivendo uma vida sacrificial. Aprenda uma coisa, tudo que acontece no domingo, no coletivo, é resultado daquilo que a gente tem no nosso particular com o Senhor Deus. Se o próprio Senhor Jesus, Ele sendo Deus, Ele reservava momentos a sós com o Pai, quem somos nós para achar que nós conseguimos encontrar Deus sempre na multidão? Tenha momentos de solitude, porque isso é viver uma vida sacrificial. Terceiro ponto que eu gosto muito dessa parte é que no momento da caminhada, Isaac faz uma pergunta para o pai. Ele chega assim e fala: paizão, é o seguinte, eu tô vendo a lenha, eu tô vendo o fogo, eu tô vendo essa faquinha amolada aí que o senhor levou para o sacrifício, entretanto, eu não estou vendo o cordeiro. Ou seja, Isaac tinha uma dúvida. Aí sabe o que o pai responde para ele? Abraão, ele fala assim: Deus proverá o cordeiro. E é engraçado que depois dele ter perguntado, a história vai para um rumo meio totalmente complicado, porque depois que Isaac pergunta sobre quem seria o cordeiro, nós vemos Isaac sendo amarrado e quase oferecido no altar. Não houve uma resposta concreta sobre a pergunta de Isaac.
Isaac perguntou, ele tinha dúvidas sobre o que ia acontecer. E o pai não ficou preocupado em dar explicações para o filho sobre o que ia acontecer. E esse filho foi tão submisso, esse filho foi tão sedento por agradar o seu pai, que ele não esperou explicações, mesmo com dúvidas, ele estava disposto a ir nessa caminhada sacrificial. Terceiro ponto que eu quero que você entenda, que viver uma vida sacrificial é viver uma vida onde você não vai ter todas as respostas. Viver uma vida onde, nessa caminhada com Deus, você vai ter algumas dúvidas. Viver uma vida onde, muitas das vezes, você vai ter questionamentos na sua vida. E esses questionamentos, os alvos são até o próprio Senhor. Vai ter perguntas que você vai fazer a Ele, que Ele não vai te responder. Mas viver uma vida sacrificial é você entender que ainda que Ele não te dê todas as respostas, você vai fazer de tudo para viver uma vida agradável a Ele. Que você vai ser um sacrifício, porque Ele não tem responsabilidade de nos dar todas as respostas, porque Ele deu tudo que Ele tinha, que era o seu Filho ali na cruz. Então às vezes você vai estar vivendo uma vida sacrificial com alguns questionamentos, mas vai, não espere todas as respostas, vai, porque viver uma vida sacrificial é viver uma vida de fé. Talvez você não tenha certeza de todas as coisas que permeiam a sua vida emocional, mas uma coisa é certa: o Senhor está com você nessa vida sacrificial. E 4, por último e não menos importante, Isaac, ele estava disposto a ser oferecido como sacrifício. Mas o pai teve uma ideia muito interessante. Mesmo com a disposição de Isaac, Abraão, ele sabia que na hora que ele levantasse aquela faca, era natural daquele menino ficar com medo e talvez ele fugir naquele momento ali de sacrifício e de morte. Então a Bíblia diz que o pai amarrou o filho no altar, porque Abraão entendeu que se o filho tivesse amarrado, ele não conseguiria fugir. O quarto princípio aqui para viver uma vida sacrificial é viver uma vida amarrado ao altar do Senhor. Lembra daquele princípio que às vezes nós falávamos nas igrejas pentecostais quando a gente via, alguém ali possesso por algum espírito maligno, a gente falava, tá amarrado. Hoje eu quero falar a mesma coisa para você, tá amarrado, mas se amarre no altar do Senhor. Nós precisamos parar de viver essa falsa liberdade, que essa graça barata aí de fora, que na verdade é libertinagem, nos promete. Uma vida onde a gente não se prende a nada, uma vida que a gente diz estar livre, mas na verdade a gente está escravo das nossas próprias emoções. O homem hoje é totalmente antropocêntrico, o homem hoje está centrado no seu próprio ego, ele não se prende mais a nada, ninguém mais tem compromisso, as coisas são extremamente descartáveis. Hoje, quando você questiona alguém sobre uma falta de compromisso, as pessoas elas simplesmente viram os olhos, levantam os ombros e falam, quiser trocar, troca, se eu não precisar estar aqui, eu não estou, quiser ir embora, vai, porque as coisas estão descartáveis, as pessoas não estão se amarrando mais em nada. Mas viver uma vida sacrificial é viver uma vida onde você se amarra no altar do Senhor, onde você se prende sim ao compromisso, onde você se prende sim às pessoas. Sabe, na minha caminhada de fé, houveram momentos de fraqueza, onde muitas vezes eu não queria sair da minha casa para estar na presença do Senhor, mas o que me motivava eram as coisas que me amarravam no altar. Eram às vezes a oportunidade que eu tinha de falar do Senhor, eram pessoas que estavam contando comigo, e nós precisamos entender que o próprio Jesus, ele foi amarrado no altar. Jesus ali no Getsemane, ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, porque ele entendeu que ele estava amarrado no altar do Senhor. A história mostra que aqueles que eram crucificados, para eles serem crucificados, eles deveriam ser amarrados nas suas mãos e pés na cruz para facilitar ali o momento da pregagem dos pregos. Se até Jesus foi submetido a ser amarrado na cruz, eu e você precisamos estar amarrado ao nosso chamado, ao nosso propósito. Não pegue essa falsa liberdade que essa graça barata está querendo te oferecer. Se amarre no Senhor, se amarre em pessoas, se amarre aos compromissos que o Senhor colocou na tua vida, porque muitas das vezes esses serão os momentos, mesmo que temporários, de porto seguro para você continuar. Na verdade, eu quero que você entenda que conversão não é Deus quebrando as suas correntes, mas conversão é Deus trocando os donos das correntes, porque antes quem estava sob o poder das correntes era o pecado sobre a tua vida, mas agora conversão é você pegar essas correntes que estavam nas suas mãos, deixa ela ainda, mas agora você entrega nas mãos do Senhor e falava, Senhor, eu era preso ao pecado, mas agora eu não quero ficar livre, eu quero ficar preso ao Senhor.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero te pedir um favor, dá um like, se inscreve no canal se você não se inscreveu e compartilha com a galera para que as pessoas possam ter Jesus no centro de suas mentes, para que elas possam ser gente inteligente que tem Cristo na mente. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo.